de doutorado da Ana Maria Simões Ribeiro, tá certo? Sobre a defesa da tese dela, que é a relação entre Market Orientation e Dynamic Capabilities em mercados dinâmicos, um estudo de caso em startups catarinenses, né? Eu combinei com a Ana, tem até 50 minutos, mas enfim, ela vai fazer essa apresentação dela com o tempo que ela achar necessário e depois a gente começa as arguições, ok? Professora, tudo bem? Obrigada, boa apresentação, professor. Ana. Bom, boa tarde novamente a todos. Muito obrigada por aceitar o convite para a banca. Deixa eu só virar aqui o microfone para mim. Como o professor falou, meu trabalho é intitulado Relação entre a Market Orientation e as Dynamic Capabilities em Mercados Dinâmicos, um estudo de caso em startups catarinenses. Estou fazendo uma breve contextualização, né? Os paradigmas de marketing tradicionais, a literatura aponta que eles falham quando eles vão tratar de empresas que estão localizadas em ambientes dinâmicos. Então, empresas como as startups que a gente vai estudar aqui, acabam tendo dificuldade de se valerem desses conceitos que são trabalhados dentro dos paradigmas tradicionais de marketing. Essa limitação ela pode ser explicada porque esses estudos mais tradicionais de marketing, eles foram feitos muito considerando empresas já consolidadas no mercado, com paradigma de racionalista de decisão. Os mercados dinâmicos, então são presentes em ambientes dinâmicos, eles são marcados por rápidas mudanças, por complexidade, muita interação entre todos os stakeholders, networking, com muitas incertezas. Então, são ambientes que envolvem mais do que o risco, onde a gente pode tentar calcular qual o risco que a gente está trabalhando, envolve incertezas, onde a gente nem sabe direito qual o risco que está imbuído aí nesse tipo de negócio. Então, esse tipo de mercado vai apresentar produtos que têm ciclos de vida cada vez mais curtos e tem essa necessidade de lançamentos constantes de novos produtos no mercado. As startups, então, dentro desse contexto, são pequenas empresas de base tecnológica que operam dentro desses ambientes dinâmicos. Essas organizações elas vão lidar com vários desafios específicos, vão estar associadas a uma capacidade de previsão muito reduzida, dificuldade, porque elas não têm tanta base histórica como empresas já consolidadas no mercado. Então, elas vão ter muita dificuldade na tomada de decisão, pensando no modelo racionalista de decisão. Mudanças constantes em objetivos, novas estruturas gerenciais a todo momento e dificuldade de acessar, né, informações para tomada de decisão. Então, nesse tipo de organização, localizada em ambientes dinâmicos, as estratégias e táticas de um marketing tradicional, elas vão se mostrar menos eficazes, apontam, né, autores da literatura. Então, o primeiro passo do nosso trabalho foi a delimitação da pesquisa. Para isso, a gente usou o método PRONO-C. Inclusive, o nosso artigo, né, da análise sistêmica, ela já está no Prelo, né, para a Revista Eletrônica de Estratégias de Negócios, aí validando o modelo, né, a estratégia que a gente usou para a delimitação do problema de pesquisa. Esse é um breve resumo do que a gente fez para a gente chegar na análise sistêmica, para chegar no problema de pesquisa da nossa tese. Então, foi definido primeiro os eixos de pesquisa, as palavras-chave, quais seriam as bases de dados, né, pesquisadas, quais seriam os critérios de busca. Foi feita uma exclusão por título, por resumo, uma reanálise de artigos que primeiramente foram menos citados. Depois disso, a gente fez todo o trabalho de bibliometria. Então, foi feita a análise do portfólio bibliográfico, análise das citações, autores, palavras-chave, revistas, autores e artigos. Definiu-se, então, quais seriam as lentes de pesquisa, análise dos artigos com base nas lentes, e a gente identificou, então, as oportunidades de pesquisa com base nessa análise sistêmica desenvolvida com o método PRONO-C. As oportunidades de pesquisa identificadas foram, então, que eram necessários mais estudos empíricos de caráter longitudinal, que poderiam absorver mais essa dinamicidade das organizações que estão em constante mudança, sob a articulação da Market Orientation das Dynamic Capabilities. Também identificou-se que seriam necessárias pesquisas que investiguem na prática a articulação entre esses dois construtos, voltada para a geração de vantagens competitivas, e pesquisa acerca das diferenças de objetivo de aplicação das dimensões da Dynamic Capability, que é o Sense e o Season Transformation, quando aliado à dimensão proativa e à dimensão responsiva da Market Orientation. Com base nisso, então, a gente identificou que a literatura aponta que a correta articulação da Market Orientation de uma empresa com as Dynamic Capabilities
vai ter um efeito positivo na performance das organizações. E a aplicação eficaz da MO e das DC pode auxiliar as organizações que estão presentes em ambientes dinâmicos a se inserirem e se manterem nesse tipo de mercado. A correta articulação da dimensão responsiva e proativa da Market Orientation com Seizing, Sensing, Transformation pode levar a desempenhos superiores nas organizações. Com base nisso, a nossa pergunta de pesquisa é: como se dá a articulação da Market Orientation e das Dynamic Capabilities em empresas inseridas em ambientes dinâmicos? E o objetivo geral é construir um framework prático sob a luz desses dois construtos que dê suporte à geração de vantagens competitivas a longo prazo para organizações inseridas nesse tipo de ambiente. Os objetivos específicos, eles compõem, então, a proposição de modelo teórico que mostre a articulação desses dois construtos, a análise da inter-relação entre as atividades identificadas nos estudos de caso das startups selecionadas, a realização do contejamento desse modelo com os estudos de caso e, por fim, a geração de um framework operacional para as startups estudadas. Aqui tem cada um dos nossos objetivos com o produto final esperado e quais foram as etapas utilizadas para cada um desses produtos finais, né? Por exemplo, ali para a proposição do modelo foi feita a bibliometria, a análise sistêmica, foi feita a construção do modelo. Para as narrativas, a gente coletou os dados, foi feita a codificação, análise de conteúdo, etc. Vou passar por isso também na parte da metodologia. Agora, explicando rapidamente os nossos eixos teóricos. Então, a Market Orientation e as Dynamic Capabilities. A primeira é a Market Orientation. Então, a Market Orientation, né, orientação para o mercado também usada, a gente optou por usar os construtos em inglês, porque a gente entendeu que a tradução deles em português, ela poderia perder um pouco do significado, do conceito, então a gente optou por usar como os autores que a gente estuda utilizam os construtos em inglês. A MO pode ser entendida como uma cultura, né? Então ela vai ser entendida como uma cultura organizacional que fomenta atividades que criam valor de mercado. Ela pode ser entendida como um comportamento, então seria o comportamento relacionado a toda geração de inteligência de mercado, né, a disseminação dessa inteligência e a responsividade, essas informações coletadas. E a MO pode ser entendida como um recurso valioso, uma capability, que é a lente que a gente optou no nosso estudo. Então, a gente entende a MO também como uma capability, né, uma capability dentro do nível da empresa que liga ela ao seu ambiente externo, permitindo que a organização possa competir antecipando, né, os requisitos do mercado antes dos concorrentes e criando relacionamentos duradouros. Os primeiros estudos da Market Orientation, eles sofreram duras críticas por serem demasiado responsivos. Então, entendia a MO como uma cultura ou uma organização, queria coletar informações do mercado e responder ao mercado. Então, ela sofreu essas críticas com relação à sua responsividade. Por isso, começou a se estudar também a vertente proativa da Market Orientation. Quando as empresas, elas não são guiadas pelo mercado, elas guiam o mercado, elas criam novas oportunidades e guiam o mercado nesse sentido. Só para a gente ver, então, as principais diferenças entre as duas dimensões, a proativa e a responsiva, de uma forma resumida. A vertente proativa, a Proactive Market Orientation, ela está relacionada com demandas latentes, que são demandas que o consumidor ele não sabe que ele tem, ou ele ainda não consegue articular, ou ele sabe que tem, mas não consegue identificar produtos no mercado que vão responder a essa demanda. A demanda expressa, que está relacionada a essa dimensão mais responsiva, ao contrário, ela está ligada com uma demanda que o consumidor ele sim sabe expressar e vai estar muito mais ligada a inovações incrementais, a pedidos, a feedbacks dos clientes, diferente da demanda latente que está ligada com inovações radicais. Então, também a gente está falando de um mercado a longo prazo, diferente de um mercado a curto prazo na responsiva. Agora, falando das Dynamic Capabilities. A gente utilizou no trabalho a vertente do TIC, né, a definição do TIC, que as DC, as Dynamic Capabilities, são metacompetências que superam as competências operacionais, que buscam compreender e se adaptar às contingências características das operações em ambientes dinâmicos, voltada para a geração de vantagens competitivas sustentáveis a longo prazo.
Só para localizar aqui, né, quais são os construtos que a gente vai trabalhar. Então, as capabilities, né, que são um estudo de recursos que são valiosos, mas que não são apenas recursos, como a empresa emprega esses recursos nas suas atividades, nas suas rotinas. Então, existem as Dynamic Capabilities dentro das Capabilities e as High Order Capabilities, que são o Sense e o Seizing e o Transformation, que são capabilities que têm capacidade de gerar novas capabilities, de transformar outras capabilities. O Sense ele vai estar relacionado a processos e atividades de detecção, de escaneamento de mercado, de identificação de oportunidades e ameaças que estão presentes no ambiente. O Seizing ele vai estar mais relacionado com o aproveitamento dessas oportunidades ou a criação de oportunidades por meio de novos produtos, novos modelos de negócio ou serviços. E a Transformation ela vai estar associada a essas duas outras capabilities quando você pensa em aprimoramento, combinação, recombinação de recursos, reconfiguração de ativos, tanto tangíveis quanto intangíveis na empresa. O modelo teórico proposto, ele busca, então, abarcar a inter-relação desses dois construtos, a Dynamic Capability e a Market Orientation. No entanto, a gente identificou pelo estudo da literatura que a vertente responsiva, ela estaria mais relacionada com o aproveitamento de oportunidades. Então, na vertente responsiva da Market Orientation, as empresas elas estariam focadas em aproveitar oportunidades que estão presentes no mercado. Então, elas estariam atendendo mais demandas expressas. Então, são oportunidades de inovações incrementais, oportunidades de atender aos feedbacks e aos pedidos dos clientes. Então, a demanda responsiva estaria ligada com o aproveitamento de oportunidades usando das Dynamic Capabilities. A demanda proativa, a dimensão proativa, por sua vez, ela estaria relacionada à criação de oportunidades. Então, ela estaria liderando o mercado, criando novos produtos, novos modelos de negócio e liderando o mercado nesse sentido, mas também usando a articulação com as Dynamic Capabilities. E esse é o nosso modelo geral, mostrando que o Sense, o Seizing e o Transformation está ligado porque, nesse sentido, a empresa está tanto aproveitando oportunidades do mercado, quanto criando novas oportunidades. E nesse modelo aqui, a gente mostra como que o Market Orientation ele vai movimentar as Dynamic Capabilities, que vão movimentar as atividades de PMO, e como que o Market Orientation, como orientação estratégica, vai impulsionar as Dynamic Capabilities, gerando as atividades de RMO. Nesse sentido, as nossas proposições são, então, que a articulação entre o Market Orientation e as Dynamic Capabilities em ambientes dinâmicos vão levar à geração de vantagens competitivas. E a aplicação das dimensões da Dynamic Capability, aliado à RMO, vai levar à identificação e aproveitamento de oportunidades. E, por sua vez, a aplicação de Sense, Seizing e Transformation, quando aliado à PMO, vai levar à criação de novas oportunidades. E a MO, enquanto orientação, ela vai acionar as High Order Capabilities, da Dynamic Capabilities, que vai coordenar as atividades de PMO e RMO. A metodologia, esse é um quadro resumo da metodologia do nosso trabalho, né? Uma metodologia qualitativa, um estudo de multicasos longitudinal, com natureza explicativa. Esse aqui é o desenho da nossa pesquisa, um resumo de todas as etapas que foram trabalhadas. Então, a gente fez análise sistêmica, identificamos os gaps de pesquisa com base nessa metodologia, planejamos os casos, conduzimos o caso piloto, que ajudou a gente a fazer ajustes no roteiro de pesquisa, coletamos os dados, analisamos os dados, fazendo por meio de codificações e produção de narrativas, e geramos o relatório final. Para a definição dos casos que iriam entrar na pesquisa, a gente definiu alguns requisitos que iriam garantir que essas empresas eram startups inseridas em mercados dinâmicos. Para isso, a empresa tinha que ter até 5 anos de fundação no início da coleta, ela tinha que apresentar um modelo de negócio e produto baseado em alta tecnologia, ter um número de funcionários abaixo de 99, assim, se configurando como uma pequena empresa, e fazer parte de algum projeto de incubação, aceleração ou mentoria, que também a validaria como startup.
aqui são as empresas, né, que fizeram parte da tese, né, a Biups, a Bipay, a Vanelos e a Renton, que foi o caso piloto, o ano de fundação e o produto de cada uma delas. Aqui são todos os dados que a gente coletou, então a gente fez a triangulação dos dados utilizando documentos, vídeos e gravações, eram empresas participantes do NIP-UFSC, que é o nosso grupo de pesquisa, então tinham vários vídeos, materiais de mentorias, anotações de pesquisa. Além disso, a gente também fez entrevistas semi-estruturadas em profundidade com os empreendedores e observação participante nessas mentorias oferecidas pelo NIP-UFSC. A gente analisou os dados utilizando o software Atlas TI para codificação. Todos os trechos transcritos das entrevistas e das anotações de campo, eles foram codificados com base nos construtos teóricos e foram construídos, então, os painéis e as narrativas com base nessas análises. Aqui estão todos os códigos, né, que foram utilizados para codificação, são 29 códigos, aqui está bem pequeno, né, mas só para a gente ilustrar todos os códigos que foram usados na pesquisa, e eles são relacionados a uma vertente da MO e uma vertente da Dynamic Capability. Então, agora entrando nas narrativas que foram construídas. Essas foram todas as anotações e as entrevistas utilizadas, né? Então, a gente tinha material dessas mentorias, a análise as anotações de campo e a transcrição das entrevistas com os empreendedores. E agora eu vou passar rapidamente por cada uma das narrativas. Para cada uma delas, a gente construiu um quadro como esse, onde a gente analisava a relevância de todos os códigos analisados na pesquisa. A gente utilizou Pareto para identificar os mais relevantes. Foram feitos esse corte aqui, considerando a frequência e a co-ocorrência desses códigos na análise das transcrições. Para Biups, então, os principais códigos identificados foi identificação de demandas latentes, planejamento de inovações radicais, planejamento de como as demandas latentes seriam atendidas, planejamento de inovações incrementais e planejamento de como demandas expressas seriam atendidas. Cada uma delas se relaciona com 2 construtos, um da DC e outro da MO, e aqui são as operacionalizações na prática que a gente identificou como evidência, com relação a cada um desses códigos, né, que configuravam objetivos estratégicos das organizações. Para a Bipay, a gente identificou os códigos mais relevantes, a identificação de demandas latentes, identificação de demandas expressas, aquisição de novos recursos voltado para aproveitamento de oportunidades identificadas, interpretação de dados de inteligência sobre tendências de mercado. E aqui também as operacionalizações na prática que foram identificadas, né, todas as evidências. A Vanelos, então, os códigos mais relevantes identificados foram planejamento de inovações radicais, planejamento de como demandas latentes seriam atendidas, aquisição de novos recursos daí para aproveitar oportunidades e identificação de demandas latentes. Com base nas narrativas criadas, né, e com as outras atividades relacionadas aos outros códigos também, a gente fez esse sistema de semáforo, onde cada um dos códigos apresentados tem as evidências, né, considerando todos esses casos estudados, e a gente considerou todos os códigos em verde com evidências suficientes para integrar o nosso framework prático. Então, todos esses sinais em verde aqui a gente considerou como relevantes para o nosso framework de operacionalização prática para as startups. Então, aqui tem todas as operacionalizações práticas, né, que foram as atividades identificadas para cada um desses códigos que vai entrar aqui no framework e os casos que eles participaram aqui. O framework prático, ele foi a contribuição prática do nosso trabalho, o objetivo dele é que ele seja uma referência para empreendedores, onde eles possam identificar atividades relacionadas tanto à criação quanto com o aproveitamento de oportunidades. Para isso, a gente se baseou no PMBOK, então a gente primeiro a gente identificou quais eram as áreas do conhecimento, assim como o PMBOK, e a gente fez essas áreas do conhecimento relacionadas às Dynamic Capabilities. Então, para o Sense, foi escaneamento de consumidores, de tecnologia e de concorrentes. Para o Season, relacionados à interpretação, planejamento e mobilização. E a Transformation, relacionada com reconfiguração, aprendizado, aquisição de novos recursos.
E os grupos de processo, assim como o PMBOK, a gente utilizou as dimensões da MO, e os dois grupos de processo utilizados foi o aproveitamento e a criação de oportunidades. Sendo assim, esse seria o esqueleto do framework prático, aqui as áreas de conhecimento, com a interseção dos grupos de processo para o aproveitamento e para a criação de oportunidade, e cada um dos códigos, né, dos processos que estariam relacionados a esses dois construtos. Agora, entrando nas considerações finais do trabalho, todos os objetivos eles foram alcançados, e aqui está exatamente o produto, né? A proposição do modelo, a análise das relações entre as atividades, o cotejamento e o framework operacional. As considerações finais do trabalho, então, a gente teve como contribuição teórica a identificação da operacionalização prática da articulação entre esses dois construtos, a MO e a DC, e a gente foi identificando todas as atividades rotineiras que comprovavam, que traziam evidências para essa articulação de atividades tanto relacionadas à DC quanto à MO, trabalhando em prol de geração de vantagens competitivas, seja para criação ou aproveitamento de oportunidades. E como contribuições práticas, o trabalho desenvolveu um framework prático que pode servir como uma base de processos, como uma biblioteca de processos para empreendedores de empresas nascentes de base tecnológica. Uma coisa interessante é que a gente identificou, com base no... Não foi o objetivo do trabalho, mas foi um resultado interessante, que com base no período que a startup estava, ela apresentava mais atividades de PMO ou mais de RMO. Então, empresas que estavam começando, que estavam ainda validando o negócio, elas se mostravam muito mais proativas, buscando liderar o mercado, gerar inovações radicais. E assim que ela começava a ter uma cartela de cliente, ela ia ficando cada vez mais responsiva, atendendo feedbacks, atendendo demandas dos clientes atuais, deixando de lado um pouco a proatividade, né, nesse sentido. E depois de um período, isso com relação ao networking, ou eventos, identificação de alguma tecnologia nova, elas voltavam a apresentar um caráter proativo, voltando a buscar criar oportunidades para o mercado. Com relação às limitações, foram enfrentados desafios, principalmente, né, muitos ligados à pandemia, então, dificuldade de acesso, não foram possíveis observações em loco, todas as coletas foram feitas de forma remota, e também dificuldades com relação à marcação de horário, à agenda dos empreendedores. Sugestões de pesquisas futuras, a gente sugere, então, replicar a presente metodologia em startups em outras regiões, para identificar possíveis diferenças, seja em regiões do Brasil ou em outras localidades do mundo. Focar na dimensão da transformation da DC, porque essa foi a que a gente encontrou menos evidências, então talvez com uma outra metodologia ou replicando essa para identificar especificamente a dimensão da transformation, e oportunidade de compreender melhor a articulação desses dois construtos em startups inseridas em ambientes dinâmicos, né? Como que essa articulação é operacionalizada em diferentes contextos e fazer essa diferenciação dos estágios de desenvolvimento da startup para comparar os resultados. Agradeço muito a atenção e fico à disposição da banca nesse momento. Legal, Ana. Bem, deixa eu dar prosseguimento. Ana, é melhor você agora sentar, né, que você vai anotar bastante coisa. A professora Simone está nos ouvindo? Estou super bem tranquilo. Tá bom, conseguiu acompanhar tranquilo. Perfeito. Ana, você queria comentar alguma coisa? Não, eu só ia abrir aqui mesmo com o professor. Tá bom. Dando prosseguimento agora a parte de arguição, professoras, vou pedir a gentileza. Aliás, é só professora aqui na banca, né? Todas competentes, 3 professoras. Eu vou para mais externa, então, começar. Pode ser? Professora, vamos lá. A professora Simone é professora lá da Federal do Paraná, tá bom? Fica à vontade, não tem prazo, faça suas arguições, perguntas, questionamentos e considerações, tá bom? Serão bem-vindas. Perfeito. Muito obrigada. São momentos. Sim. Projetar. Boa. Eu vou projetar ela aqui. Pronto, agora todo mundo está te vendo, Simone. Opa! Acho que só clica em cima da tela. Nossa. Em cima da tela. Hã? É que Isso. Meu Deus. No Meet. 300. Nossa, que estranho. O efeito está incrível aí, efeito zoom.
triplicado. Infinitamente. No metaverso. Tá, deixa eu colocá-la aqui agora. Agora só tem uma tela, tá? Sim, sim. Vou colocá-la aqui. Você está compartilhando a tua tela. Você tem que fechar o compartilhamento aqui. Ó. Isso. Isso. Prontinho, professora. Está nos ouvindo? Ok? Sim. Eu ouço, vejo, então tá tudo certo. Usando os sentidos aqui. Perfeito. Bom, boa tarde novamente a todos. Desculpa, professora, o som mudou. Eu coloquei aqui, senão ia ficar de costas. Só um segundinho. Você que tinha fechado, professora. Tá bom, me dei ok. Agora deu certo. Tudo certo. Ok, agora tudo certo. Te vejo. Som, imagem, zoom, efeitos especiais, Tudo certo. Tecnologia a nosso favor agora. Então, tá bom. Então, boa tarde oficialmente a todos. Boa tarde, especialmente aí a grande protagonista, né, desta tarde, que é só é a cereja do bolo, digamos assim, né? É o fechamento de uma etapa enorme e eu começo agradecendo imensamente a oportunidade de estar tanto no desenvolvimento, né? Na primeira fase, talvez a mais crítica em termos de projeção, né? De proposta, de pesquisa, quanto agora no final. Então, uma bela oportunidade poder acompanhar a evolução. Então, obrigada, Ana Maria, pelo convite novamente, professor Rogério, muitíssimo grata pela oportunidade realmente de estar novamente aqui. Não é só a oportunidade de estar aqui, né? A oportunidade de ler novamente o trabalho, inclusive de comparar em termos de evolução e desenvolvimento. Né? Vou cumprimentar também aí a professora Gabriela, a professora Bruna, já as vi antes, mas boa tarde novamente, prazer estar com vocês nesse momento, nesse espaço. Vamos lá, Ana, então. Achei legal porque... Só um pouquinho. Vocês estão se incomodando com... Está estourando o áudio aqui? É que eu acho que é ali. Eu acho que você pode vir aqui, ó, trocar a saída ó, do alto-falante aqui, ó. Eu acho Será que está muito alto? Eu posso reduzir aqui o volume, ajuda? Não, você não, Simone, é aqui, a Ana que tem que... Aí você muda para o alto-falante do Realtek. Aqui. Mas acho que vai ficar muito baixo. Eu acho que não. Pode falar, professora Simone? Posso, claro. Me ouvem? Agora, tranquilo? A gente não ia aguentar. Se gritar muito aí, eu faço Não sei Libra, mas vamos lá, eu posso tentar. Pode seguir. Então, tá bom. Eu vou começar pelo final, porque o que você destacou no final, eu tinha destacado lá no início, buscando, então, resumir um pouco toda a proposta, né? Antes até de destacar isso, vou fazer algumas colocações, Ana, que são... eu fui lendo o teu trabalho e fui buscando pontos que acho que assim, opa, aqui rende um artigo, opa, aqui ela pode aprofundar e pode desenvolver assim, e pode realmente resultar uma publicação bacana, tá? Então, eu tenho comentários desse tipo, alguns questionamentos também nesse sentido. Tem alguns comentários breves, eu não vou passar todos eles, obviamente, mas só para reforçar algumas coisas que tem a ver um pouco com a estrutura, tá, do texto aí apresentado. Mas esses são, como a gente recebe lá nas revisões dos artigos, minor issues, né? Somente aí coisas de formatação, alguns elementos que talvez valha a pena ainda dar uma revisadinha. Mas
tentei resumir as grandes contribuições aí da tua tese, e eu digo as grandes porque você tem mais de uma aí, apresenta mais de uma. Fiquei contente, assim, porque a gente tinha tido uma discussão lá no teu projeto quanto a ênfase, a necessidade e o grande desafio que era, e você alcançou ele aí, que era realmente articular capacidades dinâmicas com as diferentes dimensões aí da orientação para o mercado, que, assim, boa parte dessas articulações ou dessas comparações ou relações, elas acontecem em estudos quantitativos, de ênfase quantitativa, que finalmente trazem algumas perdas, né, quanto a entendimento. Então, o desafio realmente, assim, você propôs lá na época, desenvolveu e culminou aí nessa riqueza toda de dados. E o legal de estudos qualitativos é que, além do que é proposto como objetivo, vem novas descobertas. E acho que a grande descoberta aí da tua tese, Ana, e desse teu trabalho é o que você pontuou lá no final, né? Das oscilações ou do ciclo, que seria a curva, né, que ela é mensurada e testada em estudos quantitativos no uso de PMO e RMO, né, ao longo do tempo intercalado aí com a presença das capacidades, das dimensões das capacidades dinâmicas. Uau! Eu não sei se você já pontuou isso no teu artigo que você submeteu aí, ou se esse teu artigo inicial ainda foi produto aí daquela revisão bibliométrica que você fez, que está muito rica também, mas essa é uma bela descoberta, uma bela contribuição. E por ser assim, acho que vale, talvez nem tanto mais aqui na tese, mas também você poderia talvez trabalhar isso lá nas tuas considerações finais, pontuar isso e evidenciar, tá? E desenvolver a partir disso e aprofundar as considerações finais. Eu já estou indo lá para o final, tá? Mas depois eu volto, que é só para não perder o timing aí, pegando também a tua sequência da apresentação. Você fez um trabalho gigantesco, Ana, de muita profundidade. E aí você chegou lá nas considerações finais tô cansada. Vou colocar aqui o resumo, pontuar e tal. Eu acho que tem mais coisas lá para você evidenciar e reforçar, né? Você colocou o básico, mas faltaria realmente aprofundar, destacar, reforçar. Isso, obviamente, depois, não sei também qual é a tua projeção aí, também do professor Rogério, de trabalhar artigos, né, resultantes aí da tese. Acho que são pontos bacanas aí para pontuar, tá? Eu destacaria principalmente ali, e aí eu já vi um outro trabalho teu, de um outro artigo que pode advir aí da tua tese, que é articular. Achei muito bacana a construção que você fez e que você sumarizou ela, eu não lembro se é na figura 5, página 70 e alguma coisa, que é onde você põe, antes de você apresentar ali as proposições, que você articulou ali as duas ênfases, né? Deixa eu achar aqui. No modelo. Localizar aqui, acho que é no modelo mesmo. Figura, deixa eu arriscar a figura 5 aqui, que acho que é essa mesmo. Você passou. Ah, tá, desculpa. Essa aí, figura 5, é que você passou aí. Do proactive, do responsive, vantagens competitivas e tal. Fiquei me perguntando como é que você poderia, e se seria viável, aí é uma pergunta
para você articular essa figura com elementos do teu framework prático. Que elementos do framework, que é mais um step by step, né? Que você propõe e sugere, eu acho que ele tem uma aplicação bastante relevante aí no contexto das startups, e tanto o professor Rogério aí saberá mais do que eu, e você também que o acompanha aí no laboratório, no grupo de pesquisa, tem uma aplicação prática muito interessante, e aí fiquei pensando como é que você conseguiria conciliar elementos de lá, daquele teu framework, com esse teu modelo aqui. Você chegou a pensar nisso? Vocês chegaram a discutir sobre isso? Não, mas eu acho que é uma ideia bem interessante. Como o modelo a gente construiu no início, e até foram várias contribuições que a professora trouxe, porque estava um modelo bem mais engessado no começo, disso a professora lembra. E aí eu tentei, né, incorporar essa dinamicidade do contexto que a gente está estudando. Mas não, eu não cheguei a pensar, mas é bem interessante, porque a construção dos grupos de processo e das áreas do conhecimento foi feita a posteriori do modelo, e a gente não fez novamente essa interseção entre os dois, mas poderia realmente ser algo bem interessante. Não sei o quanto, assim, o quão ele tem uma complexidade importante, né? Mas acho que vale a pena pegar alguns elementos que lá no teu framework prático você destaca elementos dos processos, tanto de busca de oportunidades, de criação, né, de oportunidades, quanto de aproveitamento de oportunidades, que aí você tem PMO e RMO, né? A partir disso, aí sim você vai lá para, não a partir, porque realmente não é estanque o processo, né? Onde é que dá para inserir aí, ou captar, ou identificar elementos de sizing, né? E os elementos aí das demais dimensões das capacidades dinâmicas. De fato, Ana, eu entendi, e aí fiquei pensando, bom, qual é o brilho maior aqui dessa tese? É isso, você tem lá uma construção que capta, e essa construção você identificou isso, no fenômeno que você estudou, que capta essa dinamicidade, né? Você parte de argumentos de discrepâncias, de discordâncias, de críticas a partir da teoria, e você evolui para identificar, as discordâncias, na verdade, elas podem ser, de certa forma, resolvidas ou amenizadas se a gente colocar esse modelo aqui de forma mais dinâmica. E ao fazê-lo, né, desta forma dinâmica, a gente tem aqui esses dois momentos: criar oportunidades, aproveitar oportunidades. Isso é o que está na prática dessas organizações, né, das startups. Então, acho que fica show aí. Bacana. Um mega hiperartigo. Ai, que legal. Identificando aí esses pontos que eu vi que, assim, acho que podem ser aproveitados, né, e dão valor também a todo o trabalho que você teve aí, né? Beleza. Então, vamos lá para algumas coisas que eu fiquei com dúvida. E aí algumas coisas mesmo de estrutura, tá? Começar não, né? Continuar nessas coisas que são menores aqui. Eu fiz anotações ao longo do texto, tá? Depois eu posso mandar para você. Agradeço. Na metodologia e também no resumo, né, aparece verbo no futuro.
Então, bom você revisar aí, porque o trabalho já foi feito, né? Então, você põe lá, será aplicado, será utilizado, será... O trabalho já foi feito, então, só uma questão de adequação aí verbal. E acho também, eu lembro que na época lá do teu projeto foi uma discussão que teve também com os demais colegas da banca, do porquê do uso, de manter o uso do inglês, né, nesses termos principais aí. Eu lembro do teu argumento, eu lembro do argumento do professor Rogério, eu concordo, né? Eu acho que eles, sempre que a gente faz tradução, ela se perde um pouco, né, no entendimento, na captação do termo por si só, mas acho que valeria, Ana, talvez não aqui também, mas para você pensar no artigo, nos artigos, enfim, de dizer isso ao leitor, né? Porque o revisor vai tomar, se é um revisor, por exemplo, você vai mandar por um periódico nacional, certamente os revisores pedirão para traduzir o termo ou para justificar e tal. Então, eu já digo, olha, a opção é minha, você tem essa opção como pesquisador, manter o termo original por isso, por aquilo, né? Você falou, inclusive, aí na tua apresentação, acho que vale reforçar, inclusive, assim, já começar aqui no texto também, na introdução, falando, olha, os termos são esses, eu vou manter a versão em inglês e tá tudo certo, né? Mais questões aí de forma. Deixa eu ver o que mais. Tá, eu fiquei com dúvidas, eu até vi também você reforçou na apresentação, não encontrei aqui, eu posso ter passado também meio batido por isso, na metodologia, o detalhamento das número de entrevistas, tempo de duração, como você fez a observação. Você poderia falar um pouco mais disso? Tá. Sim, claro. Eu acredito que eu não tenha mesmo deixado bem claro, assim, finalmente, quantas foram no final, qual foi a hora total. Eu citei quais foram as entrevistas, as datas, também as datas das mentorias que foram realizadas no grupo de pesquisa, mas realmente eu acredito que eu não determinei no final, ó, foram tantas mentorias, tantas entrevistas, um horário final, mas as entrevistas com os empreendedores, elas foram feitas de forma online, em média de 40 minutos a 1 hora, mas eu tenho as gravações todas, né, vou detalhar isso, deixar mais claro, sim, o tempo total, né, e a quantidade. Legal, talvez até vale, se você é boa em colocar esquemas, né, talvez até colocar mais uma tabelinha lá, né, total de entrevistas, tantas entrevistas foram feitas, tantas observações, tem os momentos ali, né, mas não tem esse detalhamento, né. Sim, Isso sim. mais em termos metodológicos, também pensando em contribuir aí para quem seguir a partir do teu trabalho, né? Para ter uma ideia um pouco da dinâmica aí. Acho que vale a pena. Deixa eu ver outras coisas que eu pontuei aqui. Eu fiquei ainda na dúvida, eu lembro que eu comentei isso, até resgatei um pouco também lá do que tinha já destacado no teu projeto, sobre o longitudinal. Se realmente o que você fez é longitudinal. O que você esse recorte que você fez para a tese, para o teu projeto, se ele é longitudinal. Você poderia me falar um pouco mais sobre essa dinâmica do longitudinal? Sim, na verdade, quando a gente fez essa opção, a gente entendeu que as coisas que a gente ia trazer, as atividades que a gente ia trazer, não faria sentido ser uma fotografia da empresa, né? Porque quando a gente pensa em transversal, a gente pensaria, estamos tirando uma fotografia. Só que nas startups, as mudanças eram tão grandes, então, às vezes, a gente tinha uma mentoria, um mês depois a gente ia ter outra mentoria, tudo já tinha mudado, eles já tinham pivotado completamente. Então, por mais que não seja, talvez, tanto tempo, em anos, pensando assim, mas na realidade das startups, é tão dinâmico, tanta coisa acontece, que o que a gente identificou, ao invés de ser uma fotografia, queria dar uma fração muito limitada da realidade delas, nesse
2 anos, 3 anos que a gente acompanhou essas empresas, foram tantas fotografias completamente diferentes uma das outras, assim, de produtos totalmente pivotados, modelos de negócio totalmente pivotados, que a gente entendeu que não caberia tentar tirar uma fotografia dessas empresas. Então, eu entendo que talvez possa ser questionável a quantidade de tempo, né, ali utilizado, mas pela realidade até das startups, né, como muda tão rápido, eu acho que não caberia numa fotografia, assim. Fantástico. Eu acho que não é questionável, Ana. Eu entendo esse olhar, né? Fiquei aqui até pensando, talvez uma coisa também para você conversar aí com o Rogério, numa linha do tempo. Uhum. Você fez um corte, né? Você definiu lá os critérios para identificar os casos, né? Então, aquelas startups que tinham 5 anos, né? Que já tinham uma história. Como é que... E aí uma pergunta para você, que esteve imersa, né? Nesse contexto aí, ao longo desses anos, como é que você veria essa linha do tempo? Assim, que situações ou que momentos que você viu aí que foram mais críticos? Uhum. Tanto de uau, Uhum. pivotou totalmente, está fora, ou não, ela tem uma evolução assim mais estável, digamos assim. O que você viu aí nesses casos? A gente imaginou, né, fazer a linha do tempo, aí o professor Rogério até indicou, orientou naquela figura que tem uma dinamicidade, eu achei muito interessante, porque ela captura bem essa sensação que a gente tinha quando trabalhava com as empresas, de que não era uma construção linear, porque quando você pega principalmente os paradigmas tradicionais de marketing, você vê as empresas fazendo um modelo de negócio, elas pegam o modelo de negócio, fazem alguns testes, aí voltam, fazem alguns ajustes, comparam com o concorrente e faz o lançamento do produto. Nas startups, o que a gente costumava ver era uma hipótese, uma suspeita. Eles foram, por exemplo, a Vanelos, né? Ele foi numa palestra e o professor falou: olha, isso aqui é muito legal, não tem no Brasil, poderia ser feito. Opa, tem uma oportunidade, será que existe? Aí vai o testes, aí fazem uma hipótese de um produto, aí fazem testes, aí pivotam, não é por aí. Aí às vezes pivotam completamente, não vão por outro caminho totalmente diferente. Não, vamos voltar. Então, a gente via muito esses loopings de testes, de tentativa e erro, de hipótese, teste, hipótese, teste. E aí a gente via momentos que que os loopings de teste eram mais rápidos, que a empresa estava muito proativa, digamos assim, né? E ela estava muito focada em gerar inovação radical, e por alguns momentos elas ficavam mais responsivas, então elas começavam a ter clientes, os clientes ficavam pedindo. Elas, não, vamos fazer aqui exploitation desses clientes que a gente tem agora, vamos gerar caixa, então vamos atender. Aí daqui a pouco eles iam para um evento internacional. Opa, tem uma tendência aqui que a gente não está prestando atenção. Vamos voltar à criação. Então, a gente não via essa trajetória linear, aquele paradigma racionalista, realmente era uma dinamicidade bem constante, assim. Legal, muito bacana. Isso ajuda a entender também um dos elementos lá que você, dentro do teu semáforo, né, que você destacou, que eles não olham muito concorrente, né? A concorrência, né? Que é o típico perfil aí de startups. É novidade e não tem muito parâmetro, né? Uhum. Ao ser assim, olha aí, você tem uma outra contribuição. É verdade. Você tem uma outra contribuição que não é menor do teu trabalho e da tua pesquisa, que é evidenciar o comportamento de startups atrelado a uma orientação estratégica clássica, que é a orientação do mercado. É clássica, a gente está falando aí de percepções que apareceram lá na década de 90. Vamos lá para mais de 30 anos.
Mas como é isso que é clássico, que é por vezes engessado, porque essa é uma das grandes críticas, inclusive, quando, né, e você destacou isso no texto, quando o Slater e aí o Olson, acho que foi, né, que trouxeram a lógica de McClellan, acho que alguma coisa assim, né, que trouxeram a ideia de PMO e RMO. Uhum. Mas mesmo assim ela ainda é estanque, né? Porque ora é PMO, ora é RMO, ora isso, ora aquilo. Mas será que é ora isso, ora aquilo? Ou será que vai ter sempre um pouquinho de uma lá na outra? Uhum. E aí é isso que dá esse movimento aí das startups. Porque quando elas vão para explorar, quando elas identificam uma tendência, elas não estão paradas lá simplesmente reagindo. Elas estão explorando isso o tempo todo. Uhum. Né? E aí tem os picos que é onde aparece. Agora é proativo, né? Tem algo uau aqui, vamos sair desse cenário padrãozão de comportamento. Uhum. Né? Então, misturar aí a PMO e a RMO de uma parte, em uma lógica dinâmica, é muito bacana, dado que você escolheu, né, esse grupo que é dinâmico para trabalhar. Né? Sim. Eu estou aqui porque agora eu vou ter que conectar aqui o carregador, tá? Sem problema. Tomar aquela do outro lado. E eu já termino aí. Sem problema, professora. Pronto. Então, vamos lá. O que mais que eu poderia destacar? Deixa eu ver aqui. Já falei, então, desses ajustes aí que são mais de concordância verbal, inglês, português, os termos. E aí, assim, já fechando aqui, né? Acho que é realmente agora que você está, assim, ufa, terminei, tem o texto aqui. Acho que vale você se debruçar mais aí nas considerações finais. Sim. Sabe? Você pode trazer os gaps que você destacou lá na introdução, reforçar que você tem belas contribuições aí. E elas passaram muito rapidão lá no final, assim. Entendo por quê. O professor coisa, entende, mas não justifica, né? Mas vamos lá. Agora que você vai começar a abrir aí esse teu trabalho em artigos, e eu gostaria de ver artigos aí do teu trabalho, porque, assim, acho que tem contribuições muito bacanas, é muito doido, porque são temas antigos, né? Não é um tema novo, em termos de teoria que está aí, mas que você articulou de forma muito legal, assim, um contexto muito bem escolhido também. Então, acho que é isso, tem mais outras coisas menores, mas aí eu passo para vocês aí depois, tá? Eu anotei o texto, então fica mais tranquilo. E, sim, super parabéns. Parabéns, Ana, parabéns aí, professor Rogério. Temos um belo trabalho aí. Muito obrigada. Mais frutos dele aí, circulando aí no meio. Se Deus quiser, muito obrigada. Okay. Simone, obrigado pelas considerações, pelo tempo despendido no nosso trabalho, foram considerações muito preciosas e um incentivo. Mas eu queria deixar registrado em ata que eu não tive contato nenhum com o professor, porque você falou exatamente o que eu comentei com a Ana a respeito.
desempenhado. falou, achar que ele combinou, tá certo? ele falou a mesma coisa e falou, mas eu entendo. E aí a professora falou, eu entendo. Mas com certeza não é justificável. Tá certo. Bom que aí reforço, né, Rogério? Mas não conversamos mesmo, viu? Sou testemunha de que não trocamos nenhuma ideia. E o incentivo, agradeço o incentivo de a gente publicar esse trabalho. Eu realmente acho que tem mais material aí para trabalho, mas a gente sabe que precisa. Quem passou por isso sabe, né, professora? Nesse processo ele é muito desgastante, então realmente. Dá uma assentada, né? Dá uma assentada, mas realmente não podemos esfriar esse material, porque esse material também tem tempo, né? Senão perde um pouquinho a densidade. Beleza? Então, dando prosseguimento aqui, Ana, a tua defesa, eu vou passar a palavra para a segunda mais externa, a professora Bruna Levens Fraga. Ela está lá, está fazendo, modificando o layout. Eu estou colocando para elas, para as professoras se verem. Tá bom? E aí, professora, também agradeço a professora Bruna pela presença, pelo aceite, e tem a palavra. Fique à vontade, tá bom? Muito obrigada, professora Simone também, prazer ter aqui na minha frente, né? Tudo bem, prazer. Muito obrigada pelo convite, Ana, professor Rogério também. Fiquei muito feliz pelo contato, né, de ir aqui no programa também de administração aqui da UFSC, né? Eu, como egressa também da UFSC, fico muito feliz, né, de ver trabalhos sendo desenvolvidos na área, principalmente na área de inovação e startups. E quero fazer desse momento aqui um momento de realmente colaboração, sabe, Ana? Então, assim, acho que uma missão de uma defesa de doutorado agora, nós como professores aqui, é justamente te pegar nesse processo de imersão que tu estava mergulhando lá nas profundezas do oceano da tua pesquisa, junto na condução do professor Rogério. Agora a gente quer te puxar aqui, pegar pela mãozinha, te puxar e ver assim, ó, olha aqui fora, Ana, o que a gente tem aqui que a gente pode te ajudar a observar, né, do campo, talvez, da pesquisa e do campo prático também. E eu, lendo o teu trabalho, né, e vendo também o perfil também das demais professoras que são avaliadoras, eu me vi num papel também porque eu, como professora também e pesquisadora dentro desse campo, estudei durante todo o meu doutorado a parte de capacidades dinâmicas de forma até quase que paralela ao meu trabalho, porque todos os meus colegas do grupo de pesquisa estudaram muito capacidades dinâmicas em suas teses, então já avaliei também muito, né, trabalho dentro dessa área, mas principalmente hoje eu atuo com inovação, e inovação aberta conectada com startups. Eu trabalhei em 2021 e 2022 na CAT, no programa de inovação aberta, que é o Link Lab, e a CAT é, né, referência Brasil e mundo na parte de ecossistemas de inovação, né, e a própria BPay, eu tive a oportunidade de conhecer a Renata também. Legal, eu conectei eles com o Forte Atacadista, numa apresentação de pitch também, que eles fizeram para o Forte, numa das conexões que a gente fez de projetos. Então, é legal porque eu observei ali na prática realmente a realidade de uma startup que eu tive o contato, mas as demais também, quando a gente trabalha em ambiente de inovação, a gente começa a observar, apesar da dinamicidade da característica, né, das startups, elas vão construindo algumas linhas paralelas e às vezes similares, tanto de problemas, quanto de demandas, quanto de oportunidades. E vendo o teu trabalho, eu vi ali um fio condutor que pode ajudar, às vezes, a clarificar coisas que as startups não estão vendo no seu dia a dia, na sua prática. E que a gente faz o quê como pesquisador? Vai lá, estuda, né, as raízes dos problemas, dos conceitos, e tenta trazer a luz para o campo prático, né, dessas empresas que estão nascendo, que estão se desenvolvendo, que estão criando mecanismos para se tornarem mais, vamos dizer assim, mais dinâmicas, mais robustas, né, a longo prazo, que é uma coisa que startup não consegue, tanta coisa acontecendo todos os dias, que às vezes eles não conseguem nem observar uma linha do tempo mais clara, né, dessa construção. Então, até a própria forma como você propôs o teu estudo, e desde quando eu comecei a ler o trabalho, eu fiquei bastante curiosa sobre como que você fez realmente uma linha longitudinal de startups, porque é alguma coisa assim que eu, conhecendo a realidade delas, né, e, por exemplo, eu trabalhava todos os dias dentro do coworking lá no Link Lab, na CAT e tal, e eu via elas, assim,
um dia era transformation, outro dia era sensing, outro dia era sazing, né? Então, assim, como que você conseguiu chegar nisso? E eu vi um objeto de estudo dentro do seu trabalho que fez conexões. E aí a minha forma aqui de trazer talvez um pouco dessa observação é tentar te mostrar um pouco dentro desse teu oceano azul de oportunidades, muito bem pontuado pela professora Simone, de oportunidades de publicações acadêmicas, mas também publicações práticas, de retorno para essas organizações. Eu acho que a gente, como universidade, e agora, acho que mais do que nunca, acho que o nosso momento atual de ensino superior no Brasil é o retorno que a gente consegue dar externamente com as nossas pesquisas. E isso é uma coisa que eu tenho trabalhado e tenho, né, focado muito para o meu campo de extensão dentro da universidade, também dentro da própria UDESC, que é o que a gente consegue levar para fora. Então, assim, pegar o time da tua pesquisa agora e tentar, de alguma forma, realizar essas conexões, tá? Então, eu vou tentar pontuar isso, mas depois eu te mando também as minhas... Eu fiz uma planilha, eu tenho uma planilha que eu, cartesiana como sou... Eu adoro Isso é herança do meu orientador, professor Gregório, que ele... De cartesiano ele não tem nada, mas eu, para conseguir me organizar dentro do processo de orientação, eu fazia planilha, né? Então é sobre isso. Eu amo. Então, assim, a escolha do tema, né, que, como eu falei, eu acho que para o nosso ambiente é muito importante. Eu vou tentar seguir uma sequência do teu trabalho, assim, do começo ao fim, e aí depois, no final, eu checo ali e confirmo também algumas questões que a professora Simone já pontuou. Quanto ao título, principalmente a forma como o título, né, ele foi colocado, eu acho que ele é um dos principais... Parece uma coisa muito básica, mas, assim, quando a gente vai jogar no Google Acadêmico, vai colocar numa base de dados, né, vai colocar aqui dentro da própria base da UFSC, ele tem que estar bem claro as palavras-chave, né? Então, ali tu colocou estudo de caso no título, né? Então, talvez trocar para múltiplos estudos de caso, até uma das questões que ficou ali na minha cabeça, assim, né? O resumo também, eu coloquei aqui dentro da minha planilha também algumas coisas de forma, né? Eu sempre procuro tirar citações do resumo, eu não costumo colocar citações, não sei se é de forma, não sei também se é... Tudo que eu colocar aqui, fiquem à vontade para aderir ou não, né? Mas coisas que eu acho que faltou uma questão importante, né? E ainda é uma coisa que é colocar dentro do resumo os próprios resultados obtidos, né? Efetivamente, né? Na construção dos processos do framework, das incidências, dos processos do MO, da DC e tudo mais. Aí descendo um pouco mais para a parte da metodologia, que foi onde me pegou um pouco algumas questões, foi que quando você colocou ali na parte da metodologia, e eu costumo adotar para as pesquisas que eu desenvolvo um chamado quadro lógico da pesquisa, que é colocar objetivos, como foi feita a coleta, como foi feita a análise, qual instrumento, como que você utilizou, né, a aplicação dessas questões. E até um dos pontos que a professora Simone comentou é como é que foram os critérios que você adotou e quando que foram feitas a parte da observação, tipo, por exemplo, da observação dentro das mentorias. Quais elementos que você observou dentro, que você pontuou dentro das observações? Porque ficou claro que você fez um processo de imersão. Mas que elementos que você observou dentro das observações, né? Mas o que você pontuou ali dentro que te ajudou a construir ou identificar os processos ou os elementos do teu framework? Porque você chegou depois ali nos resultados e apareceu lá as frequências, as concorrências, e eu falei, meu Deus, mas de onde que veio? E aí eu senti falta dessas pontuações, assim, exatamente de onde que você realmente... entendeu que os elementos teóricos estavam na fala, né, nas descrições daqueles elementos do estudo de caso. Então, acho que essa é uma das questões. Você trouxe uma ótima argumentação quanto à escolha da caracterização da pesquisa, né, conforme os objetos de estudo, então ficou muito bem justificado ali. E também senti um leve toque de texto da qualificação, que ficaram alguns resquícios ali, que é aquela coisa do será feita, serão adotados. Normal, Ana, super tranquilo, assim, ó, quem nunca fez, atira a primeira pedra, sobra, fica caído ali no meio, então tá tudo certo, tá?
Só acho que vale uma revisão bacana ali no objeto também. Eu pontuei também no trabalho escrito, depois eu te retorno isso também. E desde o começo que eu li a metodologia, e foi, acho que onde a professora Simone pontuou, o que mais me pegou foi o longitudinal. E aí eu fiquei aquilo ali, e aí depois, quando eu fui lendo o trabalho, eu fui vendo que eu fui grifando e colocando sempre uma escrita do lado. E o longitudinal? E cadê o longitudinal? E o longitudinal foi feito aonde? E aí eu percebi que eu fiquei com aquilo na cabeça. Lá para o final, foram tantas contribuições legais da linha do tempo que você fez lá de cada startup e tal, que me acalmou o coração. Fiquei mais tranquila. Mas realmente eu acho que assim, quando a gente... os estudos longitudinais que eu já li, que, né, não é meu campo, né, não é uma coisa que eu já tenho aplicado para te dar assim, nossa, faça dessa forma. Mas os estudos que eu já vi também, o longitudinal eu entendo que, por exemplo, olhando o teu trabalho, são 3 startups, né, em uma sequência lógica, cada uma seguindo o seu processo, né, a sua construção, mas longitudinal eu entendo como o quê? Peguei uma fatia, recortei aqui, analisei os elementos, né, dos meus construtos teóricos dentro dessa fatia. Depois de um tempo passou mais um pouco, passei um recorte de novo e vi o que mudou desse ponto para esse ponto, né, para entender exatamente o que teve de alteração de um ponto para o outro. Porque talvez a tua própria narrativa que tu fez de uma das startups e os teus quadros que tu apresenta ali, por exemplo, sequência lógica dos eventos da startup tal. Ali é um processo super interessante, inclusive, de você pegar aquele desenho que você construiu e apontar dentro dele, talvez, os elementos do teu construto teórico, do teu modelo teórico, que você identificou dentro daquela sequência lógica dos eventos. Isso, Ana, é um tesouro do teu trabalho, porque é uma coisa que você conseguiu traduzir do start-to-pace, né, que a gente fala, que é aquela coisa, que é aquele bando de informações que eles jogam, você conseguiu construir uma linha, né, um raciocínio em cima daquilo ali. Então, acho que aquilo ali é um ponto importante, que eu acho que vale muito você focar, tá? E aí, eu coloquei também qual foi o critério temporal para a coleta de dados, né, dessa forma longitudinal. Então, se houve algum critério, até se tu quiser também comentar, fica bem à vontade de falar também durante esse processo. Eu coloquei também aqui que, por exemplo, há casos que houve diferente tempo do número de coletas, e também teve o caso 3 que não houve observação, né? Então, também, por que a observação houve não houve no outro, né? E os critérios da observação, né, que eu comentei também. E aí os verbos, né, no futuro que estavam aqui também. Então, se tu quiser comentar um pouquinho sobre o teu processo de coleta, eu acho que eu gostaria de entender um pouco melhor. Com certeza. Tanto as empresas que participaram, quanto os momentos ou o tempo, foi muito baseado na empresa em si, também um pouco da conveniência, daquele caráter de conveniência. Então, as empresas que se permitiram ser estudadas, que quiseram participar do estudo. E aí, a maioria das empresas que a gente trabalhou dentro do LIP, ou elas não se enquadravam nos critérios que a gente definiu, de tempo, de tamanho, ou não quiseram participar, não tinham disponibilidade de participar, de fazer as entrevistas. Então, essa terceira empresa que a gente eu cheguei a pensar, ver se eu tinha as evidências suficientes com os 2 casos, que a empresa já estava no LIP. Eu falei, não, preciso de mais evidências, então fui atrás de uma outra empresa que não tinha participado desse processo da mentoria. Então, foi uma empresa, né, que veio depois. E aí, com essa empresa foram feitas só as entrevistas com profundidade. E como era uma empresa que estava bem no começo, então eu não chegou a dar tempo, e eles estão entrando agora, assim, nesse momento de primeiro cliente. Nesse momento agora, então não deu tempo de colocar toda essa nova fase deles dentro da tese, mas até tem interesse de continuar com eles, porque é uma empresa bem interessante, que é do medidor de radiação hospitalar, mas teve sim um caráter de conveniência de empresas que se permitiram ser estudadas, né, que a gente tinha dados, e essa última empresa que foi inserida foi porque a gente queria um volume maior de evidências. Okay. Coloca no texto. Vale, sabe? Válido. Acho que não interfere no resultado que você obteve com a tua tese, mas vale sim colocar, né, esses campos de observações que a gente sabe que acontece e tá tudo bem. Indo para a revisão bibliográfica,
deu para ver a profundidade que você foi na construção do seu trabalho. E aí os termos em inglês também me pegou um pouco. Eu fiquei assim, no começo, a gente também, quando a gente estava no programa no EGC também, a gente sempre se batia um pouco se ia mudar para o português, não ia. Só que a gente já tinha quase que uma herança de que a gente iria traduzir de alguma forma. E eu lembro que na minha tese eu estudei resiliência organizacional e o autor ele usava capabilities também. E ali eu fiquei me debatendo e eu e o Gregório, meu orientador, a gente ficava, puxa de um lado, mantém capabilities, não, troca para capacidades, não, coloca capabilidades, porque, né, e tem o professor Popadiuk, que eu não sei se ele ainda está aqui também, enfim, mas ele acho que é um professor de São Paulo. Eu cheguei a mandar e-mail para ele e para o criador dos conceitos que eu usei na minha tese, para saber se aquela tradução poderia ser feita de tal forma, se eu traduziria para capabilidade de resiliência, se seria... Enfim, a adoção ou não dos termos em inglês acho que não interferiu no teu objeto de estudo em si, mas acho que vale sim você dar uma uniformizada no teu trabalho todo, porque tem horas que ele está escrito até de forma diferente, até a forma, então assim, colocar tudo em itálico, não só os termos ali do próprio modelo, mas todos os termos que você adota no teu trabalho, tá? Tem algumas siglas também que não estão especificadas também lá no começo do teu trabalho também, vale você também dar uma questão. E aí, uma parte que me pegou no referencial teórico, você colocou ali proposições, né? Algumas proposições do teu modelo. E como eu não participei da tua qualificação, eu queria entender como que... Porque eu cheguei lá no final e, claro, o processo de doutorado, ele é um pouco ingrato, porque tu dá um gás, tu ama o teu trabalho, e chega lá no final, tu tá com um ranço do trabalho que você não sabe mais se você... larga a mão e fala assim, eu vou embora, não vou mais fazer, ou se você segue firme, né, e aí o fôlego não tem, tu já não aguenta mais, né, então assim, deu para perceber o teu processo, assim, aqui no final eu fiz o que deu para fechar, tem um começo, meio e fim, então tá, mas tô tentando te puxar aqui para a água de volta pra gente trabalhar um pouquinho melhor esse final, porque eu achei que você ia retomar essas proposições ou ela ia estar de alguma forma, porque elas acabam o teu referencial teórico. Tipo assim, sabe aquele filme que tu vê, que tu acaba o filme e aí... O que aconteceu com, assim, eu não sei o que aconteceu com as proposições. Não sei, se tu conseguisse retomar ela lá no final, eu acho que ia ser uma coisa super legal, assim, de fechamento do teu modelo teórico com o teu framework. Tá? Sim. Não sei como. Se precisarem de ajuda, eu posso ajudar, a gente pode ajudar a pensar juntos, tá? Como que você poderia fazer. E aí, nos resultados, meu Deus, eu falo bastante, percebi. Não, Jesus, amor. As citações também, dentro dos resultados, eu colocaria também em ordem cronológica, isso eu percebi de todo o trabalho, assim, as citações, elas não aparecem também numa ordem cronológica. E aí, a parte dos resultados, montar um quadro comparando as startups selecionadas conforme o seu tamanho, faturamento, foco de atuação, né? Porque isso vai ajudar o quê? A mostrar a relevância para replicar em demais startups, para outras startups também. Por quê? Eu conheço essas startups, mas quem não conhece, será que poderia olhar para esse modelo que você criou, dessas orientações, poderiam, de alguma forma, se espelhar ali para trazer essas contribuições? Então, talvez fosse uma coisa legal. E eu, assim, concordo muito com a parte da professora Simone também, mas o teu quadro 34, que é os processos do framework prático, eu acho que ele é uma das cerejas da tua tese, assim, se não uma baita contribuição. E, assim, ele ficou colocado lá no final, e aí eu também fiz um trabalho de framework também na minha tese, e também a minha banca também fez as mesmas perguntas para mim. Poxa, tu fez uma baita contribuição aqui, tu não explorou ela. Eu falei, não deu mais. Depois que eu defendi, eu retomei ela para trabalhar, talvez até em melhores artigos, assim. Mas faltou explicar como que ficou construído aquele quadro, né? Você aqui na tua apresentação ficou até um pouco mais claro. Mas, por exemplo, você colocou ali a construção desse quadro, nome, tipo de elemento, elemento do processo e descrição. Eu acho que faltou mostrar, por exemplo, mostrar o que fazer com cada lacuna, cada coluna, explicar como que você operacionalizaria esse framework, por exemplo, né? Então, por exemplo,
qual elemento que eu seleciono para cada situação? Você colocou entrada, né, processo e saída. Tá, mas eu sou uma startup, eu olho o teu framework, o que eu faço? Eu não sei o que fazer. Então, talvez você criar ali, dizer o que você faria em cada coluna. Então, você seleciona primeiro o tipo de elemento ou o tipo de processo. Você pega isso aqui e aplica dessa forma. Ou, pelo menos, pegar um processinho e explicar embaixo. Aqui você seleciona isso aqui, faz isso aqui, pega isso aqui. Para dizer como que você, talvez, acho que operacionalizaria. Então, criar algum desenho, talvez visual, para ajudar a representar isso, né? E fechando, tá, Ana? Eu vou te fazer duas perguntas, assim, mais claras, assim, porque só para, né, fechar aí. Quando eu comecei na Caixa também, eu precisei modificar muito o meu Academic Case para o meu Startup Base, né, para o ambiente dinâmico de startups. Eu acho que você deve ter sentido isso na hora da tua coleta de dados, né, de traduzir a tua aplicação do teu trabalho teórico para um ambiente totalmente prático de senta aqui, vamos ver, vamos desenhar para você entender. Sim. Então, eu queria ver contigo assim, né, como uma proposta e te fazendo uma pergunta como pesquisadora, né, para doutora. Em um cenário, né, dentro de um ecossistema de inovação, como que você proporia, como gestora de inovação, por exemplo, a aplicação do teu framework para startups em Santa Catarina? Como que você veria hoje a aplicação do teu trabalho de uma forma prática? Olha, acredito que poderia ser como um guia de processos. Então, a gente se inspirou muito no PMBOK, né, que tem essa característica. Então, você ter ali áreas de conhecimento que se intercalam com grupos de processos, você tem meio que uma biblioteca de processos, e esses processos eles indicam qual seria a entrada, né, a operacionalização, a saída, e a gente buscou articular bem os processos. Então, um processo, a saída de um processo é a entrada de outro. Então, meio que mostra a importância de você ter os processos articulados de sensing, de seizing, você aplicar a transformation, então você tem que escanear o mercado para você fazer o planejamento. Então, a maioria dos processos, a saída de um é a entrada de outro. Então, mostra, e eu concordo que na tese isso não ficou claro, né? Toda essa dinamicidade do próprio framework. Como que um processo vai alimentar o outro, uma lista, um planejamento, uma pesquisa, escaneamento. Então, eu acho que isso teria que ficar mais claro, mas respondendo a sua pergunta, as startups poderiam se guiar. Eu queria traduzir para elas os processos de sensing e seizing de uma forma que elas entendessem. Então, esse é o primeiro desafio, de trazer esses conceitos sem ser injustas com os conceitos. Então, também tem aquele medo da acadêmica de eu estou destruindo o conceito aqui no framework. Talvez seria desapegar um pouco disso e realmente, não, isso aqui é um framework prático, vamos para o prático, quem vai ler isso é um empreendedor. Talvez se deslocar um pouco disso até, ou deixar bem claro que se eu coloco uma demanda expressa, demanda lá, identifique aquilo, ou traduzir de fato para o Startup Base de uma vez, né? Talvez me desapegar do acadêmico nesse momento, mas deixar claro a importância das atividades de Sensing e Seizing, mesmo que eu traduzi para o Startup Base, mas como uma biblioteca de processos, como um guia de processos, como seria o PMBOK. O PMBOK foi a grande inspiração nesse sentido. Eu acho que a tua resposta é o que eu queria ouvir como fechamento do teu trabalho, sabe? Porque faltou isso aqui nessa última sessão de apresentação e discussão dos teus resultados, faltou trazer um pouco melhor detalhamento, talvez como um desenho, talvez no final, ou fica aí como um processo aí de pós-doc aí, né? Quem sabe fica como um objeto de pós-doc para que vocês trabalhem, né? E fortaleçam esse campo também como uma consultoria, como um trabalho, né, de pós-doutorado aí para você aplicar, tá? De um modo geral, seria isso, Ana. Te agradeço muito, fico super à disposição para tirar dúvidas, para ajudar a construir algo, né, de forma conjunta também. E depois eu te mando também a planilha, tá? E queria te parabenizar. Fiquei bem da planilha, porque eu não sou a única. Eu sou a única maluca que faz essas coisas. Não, eu amo uma planilha. Eu também. Então, e me ajuda um monte, porque eu sou sequencial, então, pelo menos de alguma forma, talvez vai te ajudar. E também depois eu trabalho aqui com algumas observações mais gramaticais e tal, que depois eu vou passar por uma revisão mais específica, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, professora Bruna, pela
pelas contribuições, tá? Pelo carinho na leitura, pela sinceridade também nas proposições, né, Ana? A gente tem um trabalhinho para fazer. Então, por fim, eu tenho algumas considerações também para fazer da professora Simone, mas eu vou esperar a professora Gabriela, para ser justo com todas, né? Mas já antecipo que eu concordo plenamente com todas as considerações aqui, talvez os esclarecimentos a gente mereça. Beleza? Gabriela, muito obrigado novamente, tá? Mas, Rogério, é bom tu esperar por mim, porque tu vai ver, assim, senão tu não vai precisar te repetir, porque, na verdade, é excelente, assim, ser a terceira da banca e chegar à conclusão de que a leitura foi feita de maneira, assim, bem alinhada com os demais membros da banca, né? Mas eu começo, assim, agradecendo a Ana e o professor Rogério pelo convite. Ana, fiquei muito, muito feliz com o convite, com o trabalho, tinha participado da tua banca de mestrado, né? Eu queria te chamar para doutorado, mas acho que você estava de licença. E eu acho que eu estava viajando, assim, né? Participou de toda a minha trajetória. Mas fiquei bem feliz com o convite. Parabenizo já imediatamente, assim, antes de começar as minhas considerações, pelo trabalho realizado. Assim, tu tens uma tese aqui, aliás, uma bela tese, né? Estou só com pena do professor Rogério, do trabalho que ele vai ter para transformar isso em artigo, assim, né? De separar, fatiar. Só aquele último quadro lá já dá trocentas páginas do artigo. Então, assim, vai dar um trabalhinho. Mas, assim, é um trabalho bom, né? Porque a gente sabe que tem coisa boa aqui para mostrar, para compartilhar. Então, assim, imediatamente eu já digo assim, de cara que tu tens uma excelente tese aqui, que obviamente da minha parte está super aprovada, né? Como eu não participei da tua qualificação, então tem alguns aspectos que me deixaram um pouco na dúvida na leitura, né? Por não ter participado da discussão prévia. Mas aí eu percebi que nas considerações da professora Simone e Bruna, alguns aspectos também, né, elas trouxeram, então fiquei tranquila, né? Acho que a primeira coisa, todas nós olhamos assim, por que ela está mantendo os termos em inglês? Porque, na verdade, assim, já tem muitos trabalhos, sobretudo de capacidades dinâmicas, né? Assim, no Brasil já tem muita coisa produzida com o termo traduzido. Então, por que não traduzir se já tem muita coisa no Brasil, né? Talvez Market Orientation menos, né? Com o peso que tem em inglês, mas a capacidade dinâmica já tem muito, então eu fiquei na dúvida. Mas, ok, se quer manter, eu acho que, como a professora Simone falou, justifica isso já na tua introdução, porque eu acredito que a primeira coisa que as pessoas leem e falam assim, por que ela não traduziu isso? Se já tem tanta coisa, né, na literatura acadêmica nacional traduzida. Em geral, sabe, Ana, as minhas considerações, elas são muito mais em relação à estrutura, à forma, a aspectos que podem ser melhor esclarecidos, né, que tu poderias desenvolver um pouquinho mais, do que propriamente de conteúdo. Acho que de conteúdo não tem nada que peque no teu trabalho. Tá? Então, assim, fica até sem graça de falar, porque são todas coisas muito perfumarias, tá? E eu fiz também algumas anotações, depois eu posso passar para vocês, tá? Mas é mais, assim, realmente no sentido de deixar mais claro alguns aspectos. Por exemplo, no título, a minha sugestão é que vocês nem colocassem ali estudo de caso. A professora falou, coloca múltiplos, né? A minha sugestão é colocar essa relação entre Market Orientation e as Dynamic Capabilities e Startup Catarinense inseridos em mercado dinâmico. Ponto. Nem colocar esse estudo de caso, porque já tem um certo preconceito contra o estudo de caso, e aí tu vai te justificar. Não, para mim não colocaria, sabe? Acho que valorizaria um pouquinho mais o seu trabalho. A única coisa que eu vou te ser sincera, assim, que eu acho, em termos de conteúdo, que, para mim, tu poderias
trabalhar um pouquinho mais, e aí eu não estou falando nos resultados, que nos resultados tem algumas coisas que eu acho que precisa aprofundar mais, mas assim, em termos de conteúdo mesmo. A parte relativa a mercados dinâmicos. Eu acho que, tanto no referencial teórico, quanto na escolha das startups, nos requisitos que tu colocas lá, como na tua análise, tu não evidencia o dinamismo do mercado, tu não deixa claro. E tu fala que esse é um aspecto importante em termos de lacuna. Sim. Né? Mas quando eu chegar lá nos resultados, eu dou uma sugestão de como é que eu acho que tu poderias melhorar isso, assim, evidenciar isso para responder aquela lacuna que tu trouxesses, né? Então tem algumas coisinhas assim que são mais bobaginha, questão de coisinha de linguagem prescritiva, que acho que tu deverias tirar, mas coisa que depois eu passo para ti. O pessoal já falou do tempo verbal, né? Que está bastante presente ainda, muita coisa no futuro, mas já tem que passar tudo para o passado. Com relação à questão do longitudinal, foi uma coisa também que me incomodou, né? Então eu vi que não foi só eu. Tu explicasse e me satisfez a tua explicação, tá? Porém, eu acho que tu precisas explicar melhor no texto, lá na metodologia. E aí, o que eu te sugiro? Que no objetivo específico em que tu trazes para os estudos longitudinais, tira isso dali, porque ele incomoda ali desde a introdução. Porque tu fica sem entender o que ela está falando de estudo longitudinal, e tu só vai começar a entender, e mesmo assim ele não está bem claro, lá na metodologia. Então, eu acho que talvez tira daqui do objetivo, só para não deixar a pessoa incomodada na leitura, porque ela fica se perguntando daqui até lá e vai sabe? Então, eu tiraria o longitudinal daqui. Que mais? No teu texto, tá? Os teus objetivos C e D, para mim, eles estão muito parecidos entre si e entre eles e o objetivo geral. Depois tu dá uma verificada. Para mim, eu não consegui fazer distinção. Para mim, tu está falando... Eu fiz uma sugestão, professora. Para mim tá a mesma coisa, sabe? Então, acho que é interessante. A estrutura ali do projeto, o tópico 1.3 parece mais estrutura de projeto e não da tese, dá uma revisadinha. Os teus quadros ali da fundamentação, eles estão todos com a fonte elaborada pelo autor em 2021. Porque deve ser porque tu fizesse na qualificação, né? Mas essa parte foi publicada já? Se não foi publicada, tu pode botar em 2023, até porque de lá para cá tu provavelmente deve ter dado uma olhada de novo. Então, talvez não precisa deixar 2021, né? A parte da 2.3, que tu faz delimitação do problema lá na fundamentação teórica, para mim está quebrando o teu texto. Traz essa delimitação do problema para a introdução. Quando tu realmente delimita o problema, mas é muita coisa da bibliométrica, não faz mal, porque aqui tá estranho, tá, sabe? Então, eu levaria lá para trás. As coisinhas... Na figura 3, deixa eu ver qual que é a figura 3. Figura 3. Quando tu fala a relação entre as High Order Capabilities e a RMO, e depois tu faz a mesma coisa e a PMO. E aí tu bota aproveitamento de oportunidades, depois na outra criação de oportunidades, né? Mas isso já está inserido no sensing e no sizing, né?
Então, eu não entendi por que o aproveitamento e a criação está separado. Se já tá, se é um dos processos do sensing e do sizing. Então, se tu queres destacar, não tinha que sair daqui de dentro do sensing e do sizing, sabe? Eu achei estranho a forma como está nas figuras 3 e 4. Né? E tu coloca isso no quadro anterior que tu falas, no quadro, tem um quadro lá que tu fala do sensing, do sizing e dos processos, né? Então, se já faz parte do processo, por que está separado? Se está separado, se faz dali de dentro, por que a flecha não sai dali? Enfim, me achei estranho. Eu concordo com a professora Simone com relação à tua figura 5. Eu acho que tu pode voltar a ela, não aqui, mas lá na frente. Trazê-la novamente lá nos resultados e deixá-la mais rica com alguns daqueles processos que tu desdobrasse lá na frente, sabe? Então, aqui, deixa ela aqui porque ela é uma construção a partir do referencial. Mas lá na frente, tu retomá-la, né, depois dos resultados, enriquecendo a figura. Sim, faz sentido. Sabe? Achei que poderia ser uma forma de também tu apresentar o resultado. Concordo com a professora Bruna, eu fiquei esperando lá na frente tu retomar as proposições, né, para discuti-las. O que mais aqui? Na tua metodologia, eu acho que alguns aspectos precisam ser melhor explicados. Né? A questão do longitudinal precisa ser melhor explicado. A questão de como é que a coleta se relaciona com cada uma das fases da análise, né? Como é que cada tipo de dado te auxiliou na análise, tá? Aí a questão de tu coloca lá do Atlas TI, mas tu não fala necessariamente da análise de conteúdo aqui, tu falasse depois ali, mas aqui tu não fala claramente, né? Tu evidencia mais o Atlas TI do que a análise de conteúdo. Então, acho que é importante deixar isso claro aqui. E aí, nos resultados, acho que tens muitos resultados, né? E aí, com a questão do longitudinal, como é que eu acho que tu poderias evidenciar melhor a questão do longitudinal e do ambiente dinâmico? Naquelas figuras em que tu trazes a evolução temporal, cadê elas? Eu não estou achando aqui. A sequência lógica. Sequência lógica de eventos, né? Naquelas figuras, eu acho que ali tu poderias destacar aspectos do ambiente, evidenciando o dinamismo do ambiente ao longo do tempo. Porque quando tu coloca lá na metodologia os requisitos, tu coloca os requisitos para ser uma startup, mas não ser inseridas em ambientes dinâmicos. Né? Então, o que mostra que elas estão inseridas em ambientes dinâmicos são aspectos que podem, ao longo do tempo ali, de alguma forma terem impactado e, consequentemente, levado a organização a mudar de rota, né? Então, naquela análise longitudinal, naquela evolução temporal, né, como é que tu chama? Lógica de eventos, né? Uma coisa assim, sequência lógica de eventos. Talvez inserir ali ao longo do tempo aspectos do ambiente externo que evidenciem que elas estão inseridas em ambientes dinâmicos e que esse ambiente dinâmico, de alguma forma, tem impacto de fato sobre as organizações, né? Porque eu acho que tu falasse pouco sobre a questão do ambiente dinâmico e é um dos teus, tá no teu título, tá no teu objetivo geral, né? E ele não está bem evidenciado nos teus resultados. Então, eu acho que, de alguma forma, isso tem que estar aqui, né? Porque não é algo, não é só um pano de fundo, né?
E nesse quadro também, nessa sequência temporal, eu acho que a professora Simone ou a Bruna falaram já sobre isso, eu acho que ficaria interessante de tu deixasse mais claro, fizesse uma linha paralela, enfim, que mostrasse mais ou menos o ciclo de evolução dessa empresa, assim, que momento ela está da vida, em termos de ciclo de vida mesmo, de maturação da empresa, né? E relacionar isso com os processos de dynamic capabilities, né? De sensing, seizing e transforming, tá? Então, eu acho que seria interessante tu, talvez, fazer na mesma figura, mas uma linha paralela, para tu conseguires trazer isso, para não ficar muito poluído, enfim, né? Só uma sugestão. Aí depois tu conversa com o professor Rogério, para verificar como isso ficaria melhor, né? E se faz sentido para vocês, né? A única coisa que eu realmente acho que precisaria ter aqui alguma forma de vocês trazerem um pouco mais para os resultados e para a discussão a questão do ambiente dinâmico, que eu achei que ficou um pouquinho de fora. E como está no título e no objetivo geral, acho que é importante isso estar mais presente, tá? E finalmente, né, eu acho que já foi bastante dito, mas eu acho que assim, tu tens muitos resultados e eu imagino que deve ter dado muito trabalho para tu fazeres aqueles últimos quadros, né? Sim. 31, 32, 33 e 34. E por isso eu até entendo que tenha faltado fôlego ali, né? Mas realmente eu acho que ali está faltando um pouquinho mais de explicação. Tá? Porque assim, ó, até a ordem que tu apresenta os processos de um quadro para outro muda, daí tu fica a gente fica tentando entender, tá, mas aqui começava aqui por um processo daqui, depois ela mudou, por que ela mudou a ordem? É por relevância? Não, mas no outro quadro estava amarelo, agora aqui está em primeiro, porque, sabe, a gente não entende as adequações que tu vai fazendo, os ajustes que tu vai fazendo, a forma que tu vai colocando. Na tua cabeça isso deve estar muito lógico, mas para a gente que está lendo Sim. pela primeira vez, não tá, sabe? Essa saída assim do quadro 31 para o 32, 32 para o 33, 33 para o 34. E aí, tu acabaste o 34, que foi aquele quadro que tem umas 6, 7 páginas, esse que eu estou com pena do professor Rogério, porque esse vai ter que estar num artigo bem legal, eu não sei como é que vocês vão botar isso, mas assim, ó, não tem nada explicando ele no início, e no final tu bota um parágrafo e cadê, menina? Volta, fala mais, explica, aproveita. Tem muita coisa aqui para tu discutir, para tu, sabe, para tu. Aqui eu acho que tem que voltar com as proposições. Então, ali eu acho que está faltando um pouquinho mais de fôlego, né? O pessoal falou bastante do fôlego nas considerações finais, que eu concordo. Mas eu acho que é nessa parte final da análise também. Assim, tu estás com um quadro atrás do outro, que são quadros riquíssimos, né? Que são, assim, de fato, assim, a grande contribuição do teu trabalho, mas tu precisa apresentar melhor para o leitor, assim, entregá-los de maneira mais adequada. Eles estão muito, assim, jogados. E aí desvaloriza o teu trabalho, que foi um trabalho tão rico que eu imagino que vocês tiveram tanto trabalho, né, para coletar, para fazer. Então, acho que assim, só resgata esse último capítulo agora com um pouco mais de fôlego, um pouco mais tranquila, né? Resgata e te dedica um pouquinho mais a essas últimas páginas do teu trabalho, dessa tua análise e das considerações finais. Tá bom? Parabenizo vocês. Aliás, queria parabenizar também por terem usado as mentorias, né? O registro das mentorias. Porque isso que garante também que o trabalho tenha sido longitudinal. Vocês têm registro ao longo de quanto tempo ali? Tem registro de mais de 2 anos ali. Então, isso que garante, né, que o trabalho seja longitudinal. E isso tem que ser valorizado na metodologia até para dizer o que é longitudinal. O que é longitudinal? Sim. Sabe?
Então, parabéns também por terem esse registro e utilizarem isso nesse momento. Obrigada. Então é isso. Devolvo a palavra ao professor Rogério. Obrigado, professor Gabriel, pelas considerações. Bem, antes de a gente dar o lavra-ata, né, eu queria só colocar algumas considerações aqui que eu acho, só título de esclarecimento, porque as 3 considerações, às vezes eu me perco, sabe, professora Simone, lá no YouTube, eu vejo no TV e vejo aula de Harvard, não sei por que eles propõem, eu entro lá em umas aulas lá, e eu vejo essas discussões, são aulas que nem nossas, né? Eles vêm discutir, às vezes a gente acha que o cara vai dar o pulo do gato, são aulas, e a gente poderia ter registrado, são 3 aulas que essas professoras deram, né? Está registrado no YouTube. Então a audiência tem que ler o trabalho para ter essa discussão da cidade, porque é tão, na minha opinião, assim, carece muito, né? Eu sinto muito, a pandemia deu uma bagunçada, não sei o grupo de pesquisa de vocês, mas deu uma bagunçada nessa questão da discussão, a gente estava, né, Ana, indo tão bem, e de repente veio esse reflexo. Bem, tem um pano de fundo importante que eu queria deixar registrado, que é mais uma... Porque, assim, essa tese é fruto da pandemia, né? Uhum. Então, essa tese eu queria deixar registrado. Foi o primeiro abraço mesmo que eu dei na Ana, foi hoje, né? A gente se encontrou 3 vezes. 3 vezes, né? Essa é a terceira. Antes de você ser meu orientador. Você presencialmente, eu estou falando, obviamente, tá? Por favor, tá? Os registros aí, a gente se encontrou várias vezes. Mas isso afeta, né, o trabalho, e, né, a gente trabalha com, principalmente, ciências sociais, né, e a gente falar com o computador berrando, e a gente não sabe o que está do outro lado lá, né, todas essas dinâmicas. Então, eu acredito que isso... não é glória porque é uma tristeza por trás, mas eu acho que realmente chegar nesse ponto dessa tese, nesse momento, com todo o pano de fundo, eu não sei se você deixou lá na dedicatória alguma coisa histórica, mas eu acho que você deveria mencionar isso, sabe, Ana? Agora que me deu esse insight, de colocar esse registro lá, né? Que daqui 10, 20, 50 anos, alguém vai ver, pô, isso aqui foi feito na pandemia, que nem a gente fala de outras doenças que pandemias que teve no passado. Então, acho que isso é importante. Sobre as considerações, realmente, essa questão das conclusões é notória, né, Ana? Então, a gente dá um tempo na ata aqui, a gente vai registrar o tempo, vou conversar com a banca vai deliberar. Sim. Então, mas eu acho que é o principal ponto que, na verdade, vai continuar tudo as outras. Eu acho que é onde vai funilar, porque para você fazer boas conclusões, você vai ter que acertar alguns ajustes lá atrás, em especial a questão das proposições, né? Deixa eu ver o que mais, né? Retomar algumas figuras que não estavam bem explicadas, metodologias. É um ponto bem simples que eu, pelo menos, pratico nas conclusões. É você reler o teu trabalho, leitura dinâmica, diagonal, colocar os highlights, e você tem que mencionar lá. Desde o objetivo, pergunta de pesquisa, contextualização, proposição teórica, metodologia, os principais resultados, né? E isso tem que gerar essa discussão aí. Eu acho que tenho certeza que as conclusões precisam ser colocadas também. Eu me rendo na questão do português, do inglês, tá, gente? Porque eu sou meio lá na orientação, esse é o toque meu, mas, Ana, na minha tese eu coloquei na primeira página a nota de rodapé, nota do autor, explicando por quê, né? A gente falei, por que eu não estou usando capacidades, e por que eu não estou usando capabilidade, que eu já ouvi essa palavra, mas para mim também é o pior que o estrangeirismo, você quer um neologismo para corrigir, sabe? Para mim isso aí começa... Gente, é o seguinte, samba é uma palavra, não é nossa, de língua portuguesa, mas enfim, tem palavras que são nossas, agora tem palavras que são deles, né? Então, por exemplo, tô dentro de outros cursos que eu estou fazendo agora, é de como construir MVP usando Java. Tem um negócio chamado container, não tem como traduzir container. Dispatch, não tem como, porque, enfim. Mas eu queria deixar registrado em ata, tá, Ana? Você está livre de mim, então você traduza se você quiser, mas se você quiser manter realmente o inglês, primeiro, alinhamento, né? Se você abraça a causa do inglês e deixa. O que eu sugiro é que você crie uma rodapé logo no primeiro, nota da autora, explicando por quê. Né? Capacidade mais habilidade, não existe essa palavra em língua portuguesa,
Você pode não gostar, mas aqui, né? Obviamente não vai dizer isso, mas tem que dizer para o leitor e explicar. Exato. O trabalho é meu e eu adoro. Exato. Teve um editador que me encheu o saco durante 4 anos e realmente eu particularmente não traduzo, apesar de reconhecer que tem muitos autores aí que traduzem, mas eu não tenho esse apego. Mas a Ana está livre disso. Professora Gabriela, realmente, essa questão de evidenciação do aspecto dinâmico, acho que talvez é a coisa mais densa que eu vou falar agora. Porque quando a gente fala mercados dinâmicos, a gente pensa, retoma a questão macroeconômica, né? O que o mercado é dinâmico, né? Ou, por exemplo, a introdução de uma inovação, por exemplo, que nem a AI hoje, ChatGPT, ele bagunça um pouquinho e tem esse dinamismo, mas também aí você tem que se apegar, Ana, né, às correntes epistemológicas que a gente tem. Eu me apeguei na minha tese e no meu pós-doc ao Herbert Simons, porque é a dinamicidade do conhecimento do empreendedor. Então é muito simples, o empreendedor está no mercado dinâmico, mas a partir do momento que ele faz experimentos de negócio, o conhecimento dele expande e vai bagunçando. A dinamicidade não vem só do mercado externo. Não vem só do ambiente externo. Ele é endógeno, muito endógeno, e você pode pegar os trabalhos do Herbert Simon, que trabalha bastante essa questão da racionalidade limitada, né? Então, quer dizer, aí você tem que abraçar, você pode colocar esse dinâmico. Eu, particularmente, bebo da fonte endógena, que eu acho que a inovação, acho não, né? Eu venho de uma corrente que a inovação realmente ela vem da propulsão do empreendedor, né? Mas aí tem que pensar no próprio título, que está inserida em ambiente dinâmico. Isso. E aí te leva a pensar sem dúvida. Que é externo. Sem dúvida. E aí está no título isso, sim. Não, o título, eu também me rendo aqui, professoras, porque eu sou péssimo de título. Aliás, professora Simone, com todo o respeito, adoro o pessoal de marketing. Tem um título de um colega nosso, não vou citar agora, que ele teve um artigo publicado no A1. Ele colocou, eu não vou lembrar, né, mas é assim, oba! O fato surpresa nas ações de marketing, né? Ele coloca entre aspas. Eu adoro esses títulos, né? Mas eu sou muito fraco nisso, então tá liberta, tá, Ana? Pode usar o que você quiser de título, porque eu sou realmente muito arcaico, ortodoxo nessa questão, não sou nada criativo nessas questões, né? Deixa eu ver o que mais. Também eu vou adotar, né, professora Simone, essa questão de recortes de artigos, né? Isso é um trabalho que a gente vai ter que fazer, talvez em mais de uma mão, chamar colegas, né? A gente vem trabalhando, eu trabalho muito em parceria, porque senão os trabalhos ficam represados muito tempo, né? Eu sei que a Ana, né, eu não sei as prioridades que ela vai ter pessoais, né? E daqui a pouco o trabalho fica parado, e esse trabalho vai ser lamentável, Ana, se ele ficar parado numa BU que vai ser lido por você, tua mãe e teu pai, tá certo? Fora eu que eu já li, eu não vou pegar da BU, porque eu já li trocentas vezes o teu trabalho, tá certo? Sobre a longitudinal, realmente tem que ficar melhor escrito. Daí é Van de Ven, né, que é um autor, Van de Ven 90 e Van de Ven 95, que tem os principais artigos. O artigo de 90 na Organizational Science e o livro de 95, que ele trabalha inovação, inovacidade. E aí, professora Bruna, ele tem várias correntes, que nem a revisão sistemática, né? Tem várias formas de você fazer. O Van de Ven, ele não trabalha com reporte time box. Ele não pega um time daqui e deixa eu ver o que mudou. Ele trabalha o evento. E talvez a Ana, assim, porque a Ana resgatou o que eu fiz no meu pós-doc. E no meu pós-doc eu queria inventar, e eu inventei fazer estudo. Eu sempre admirei estudo longitudinal, mas nunca pratiquei. Falei, deixa eu pegar no meu pós-doc, e fiz. Pratiquei, bebi da fonte do Van de Ven. Então ele trabalha muito assim, que tipo de evento aconteceu, que gerou inflexão decisória lá. Inflexão decisória, né? Então, talvez isso não tenha ficado claro, e tem que ficar. Talvez não, eu tenho certeza absoluta que se 3 colegas não captaram, quer dizer que eu já falo, não tem nem o que discutir, tem que melhorar lá, mas aí Van de Ven, ele tem todas as explicações disso, tá? Deixa eu ver o que mais. E sobre o processo, né? O framework, né, gente? Quando a gente bebeu a fonte do PMBOK, eu tive 2 oportunidades de fazer uma revisão, participar da revisão do PMBOK mundial e do modelo de maturidade de gestão de portfólio e projetos. Gente, é um trabalho descomunal de centenas de pessoas.
Então, o PMBOK, se você pegar o mais conhecido é o PMBOK, mas a PMI tem a publicação do PMBOK, que é só a coleção, sabe, Bruno? É só dizendo, ó, existe processo que tem essa entrada e essa saída. Só que tem outras duas publicações menos conhecidas, né, mas a gente que é da área, que é os modelos de maturidade, e aí tem os roadmaps de implementação. Os modelos de maturidade avaliam, o mais conhecido é a ISO, o CMMI, no caso de software, né? E no caso de modelo de implementação, você tem que trabalhar com avaliação de desempenho multicritério, ou seja, como a trajetória e a intensidade que cada startup vai usar daquelas práticas, ela vou usar dependente de caminho. Eu não gosto dessa tradução também, professor, mas é path dependence, né? Então, quer dizer, não dá para replicar. Faça esse caminho, né? A gente costuma dizer, o PMBOK ele é o cinto de utilidades do Batman, e cada startup vai pegar aquele framework e vai sacar aquele processo de acordo com a sua trajetória histórica, o seu momento lá, que ele é muito dinâmico, né? Fruto do quê? Do conhecimento. Deixa eu abrir um parênteses aqui, numa das lives, a Ana participou disso, eu insisto, meu método ele não indica onde que ele deve seguir, mas que ele tem que ter um método de testar. E depois, na semana seguinte, ele fala, professor, óbvio, tá vendo? Óbvio que ele não aceitou isso, por que você não falou isso semana passada, ô cara pálida? Né? Tudo é óbvio quando você vai lá e testa e tem o conhecimento necessário para tomar decisão. A questão das startups é que elas não têm, elas têm que ir a campo e testando, conversando, testando o mercado, né? Então, essa questão do framework, assim, tem que ser melhorado, sim, mas eu acredito que tese, e aí é uma coisa, não sei se eu pego, se eu faço uma autoavaliação, mas lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, tem muito a cadeira, né? Então, por exemplo, entra no grupo de pesquisa, já entra os doutorandos, né? Não sei se a Gabriela faz isso com os doutorandos dela, a professora Simone, mas assim, ó, o doutorando não tem voz, não. Ele fala, tu vai estudar isso aqui. Eu gostaria muito de praticar isso, ó. Tu vai pegar a tese da Ana e vai fazer modelo de maturidade disso aqui agora. Isso. Mas eu sou conhecido por ser muito exigente, mas no final eu sou muito molenga, eu acho, sabe, professora? Então, eu deixo meus alunos, eu gostaria muito de ter doutorandos que fizessem modelo de maturidade desse trabalho, desse continuidade, que fizesse, mas eu vou sugerir, mas não posso impor faz parte da minha prática, porque eu não gostaria de que fizessem comigo. Eu entendo, aceito, compreendo, pratico e concordo. Gera desculpa, né, Simone? Assim, você me impôs esse tema aqui que eu não gosto. É isso. Então, tá. E por fim, eu gostaria de deixar registrado, não, mas é uma questão mais, depois da palavra, eu vou também comentar uma coisa, cada mais de coisa pessoal. É só um rito, né, para a gente ter aquela emoçãozinha. Eu pedi para a Ana sair um pouquinho, pegar uma água. A transmissão do YouTube. Dá uma pausa aí, deixa eu só colocar no mudo. Mudo e tirar também. Como é que você está transmitindo isso? Eu estou transmitindo aqui, eu não sei se eu consigo só pausar. Eu acho que eu não consigo pausar, e daí depois eles não vão conseguir ver o final. Eu acho que se eu pôr no mudo... Não, mas aí a professora não vai ouvir vocês. Eu vou parar e depois eu tento voltar à transmissão. De qualquer forma... Não, eu gravo no Instagram e você posta lá. Depois a gente faz uma live.